Olá pessoal, mais um vídeo sobre questões da Olimpíada Paraense de Química de edições anteriores. E nesse vídeo vou resolver questão da edição, a primeira questão da edição da Olimpíada Paraense de Química de 2019 do segundo ano, certo? O segundo ano trata da Fisicoquímica, né? Introdução à Fisicoquímica. Então vamos lá. A primeira questão trata de solubilidade de gases em uma situação, né, aplicada à conversão de unidades de concentrações. Então a gente vai converter um tipo de concentração para outro, tá? A questão diz o seguinte, diz que uma das... Vou ativar aqui minha canetinha. Diz que uma das causas mais frequentes de mortalidade de peixe é a queda na concentração de oxigênio nos corpos d'água. O valor mínimo de oxigênio dissolvido, que a gente chama de OD, para a preservação da vida aquática, estabelecido pela resolução do CONAMA, que a resolução é 357/05, é de 5 miligramas por litro. Tá aqui. Destacar aqui 5 miligramas por litro. A concentração de oxigênio dissolvido na água expresso em porcentagem, em percentual, é... Então a questão quer que você converta essa concentração de grama por ml para percentual e assinale a opção correta. Beleza? Então vamos ao próximo slide para a gente resolver. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar é que essa concentração aí é concentração em massa, né? Concentração em massa, no caso aí a concentração é de 5 miligramas por litro. O que significa isso? Significa dizer que em cada 1 litro de água, dessa água tem 5 miligramas de oxigênio dissolvido. Beleza? 5 miligramas de oxigênio dissolvido por cada litro de água. Isso é concentração em massa. Concentração em massa, a concentração em massa é igual a massa de soluto, a razão da massa de soluto, que eu estou chamando de M, que nesse caso é o oxigênio, dividido pelo volume de solução em litros. Tá? Então é isso. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer para resolver essa questão é considerar uma determinada massa de oxigênio e um determinado volume de solução, volume de água com oxigênio, né? Então a massa que a gente vai considerar é 5 miligramas, que é a massa que tem por cada litro de solução. Então vou dizer que M, que é a massa de oxigênio, é igual a 5 miligramas. O volume que eu vou considerar, o volume de solução, vai ser de 1 litro, tá? Porque para cada 5 miligramas eu tenho 1 litro. Então o volume é 1 litro. A gente vai precisar também fazer a seguinte aproximação, que a densidade dessa solução de água e oxigênio dissolvido é aproximadamente igual à densidade da água, tá? Por que é aproximadamente igual à densidade da água? Porque a concentração de oxigênio é bem pequena, é de apenas 5 miligramas. 5 miligramas, considerando, né, que miligrama é a milésima parte de 1 grama, 5 miligramas em 1 litro de água é muito pouco, então influencia pouca coisa na densidade. Isso significa dizer que a densidade dessa solução, que eu vou chamar de ds aqui, vai ser aproximadamente igual à densidade da água, que é 1 grama por mililitro. Mililitro é a milésima parte de 1 litro, tá? Então essa é a primeira aproximação. E podemos ainda converter esse volume para mililitros.
Para converter o volume para mililitro, você só vai precisar, considerando que o mililitro é a milésima parte de 1 litro, você só vai precisar multiplicar por 1000, certo? 1 litro, ou seja, vai ficar 1 vezes 1000, né? É basicamente essa continha aqui. 1000 mililitros, divide tudo por 1L, né? Para poder cancelar esse L. Então vai dar 1000 mililitros. 1000 ml. Beleza? Isso é o volume da solução em litros. Pronto, a gente tem a massa de soluto, a gente tem o volume de solução em ml e a gente tem a densidade. Com isso nós conseguimos, nós podemos encontrar, tendo nesse caso, né, o volume da solução e a densidade dela, nós podemos encontrar a massa de solução, tá? Então primeiro vamos encontrar a massa de solução. Para isso a gente vai usar a seguinte relação, a gente vai usar a relação que a densidade, né, é a razão entre massa e volume. E que, portanto, se eu quero calcular massa, eu posso dizer que, isolando ela, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume, tá? Portanto, o que eu vou chamar aqui de ms, que é a massa de solução, tá? Que é a massa da solução e não a massa do soluto, não confundam. ms vai ser igual à densidade da solução, que eu estou dizendo que é aproximadamente igual à densidade da água, que é 1 grama por ml, vezes o volume da solução, que é de 1000 ml. Cancelo o ml com ml, porque está dividindo, né? Vai dar 1. E fica 1 vezes 1000, que é 1000. Ou seja, 1000 gramas é a massa de solução, não é? Nem precisava ter feito essa conta, você poderia fazer de cabeça, considerando que se a densidade da solução é de 1 grama por ml, portanto, cada ml, né, cada ml de solução vai ter 1 grama. Se você tem 1000 ml, você vai ter 1000 gramas de massa. Beleza? Mas eu preferi mostrar aqui. Então, assim você agora tem a massa de solução e tem também a massa de soluto. Você precisa ainda converter as massas para a mesma unidade de medida. Aqui está em miligrama e aqui está em grama. Você pode tanto converter aqui para grama, para miligrama, a massa de solução, como você pode converter a massa de soluto, que é a massa de oxigênio, para grama. Beleza? Ou converte massa de solução para miligrama, ou converte massa de soluto para grama. Vou pegar e vou converter a massa de oxigênio, M, para grama, beleza? Então a massa é 5 miligramas. Para converter para grama, eu vou dividir por 1000, certo? Por quê? Porque cada 1 grama é composto de 1000 miligramas. Então vou dividir por 1000 miligramas. E para aparecer a unidade de grama, eu vou multiplicar tudo isso aqui por 1 grama. Porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, né? Então cancelo miligrama de cima com miligrama de baixo, né? E isso aqui fica basicamente 5 dividido por 1000, que é 0,005 gramas. Beleza? Pronto, agora eu posso calcular o percentual em massa de oxigênio dissolvido na água, de acordo com a resolução. Que deve, o mínimo, né, de oxigênio, o mínimo é percentual de oxigênio que deve ter dissolvido na água. Para isso, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar e vou dizer que o percentual em massa de oxigênio, ligou aqui, mas não tem problema não, vai assim mesmo. Vai ser igual a massa de oxigênio dividido pela massa de solução
que é 1000 gramas, né? Vezes 100%. Portanto, a massa, o percentual em massa de oxigênio vai ser igual a 0,005 gramas dividido por 1000 gramas, que é a massa de solução, vezes 100%. E agora você pode fazer o seguinte: unidade de grama se cancela, né? Fica 0,005 vezes 100. Quando você for multiplicar um número por 100, você vai andar 2 casas decimais, aumentando o número. Portanto, aqui você tem 3 casas decimais antes de ter o 5 inteiro, né? Então, aqui, por exemplo, você tem 1, 2, 3 casas decimais antes do 5 inteiro. Então você vai andar 2 casas decimais, vai andar a vírgula em 2 casas decimais. A vírgula que está aqui, anda para cá, depois para cá. Vai ficar 0,5, né? É basicamente cancelar esses 2 zeros com 2 zeros do 100. Vai ficar 0,5. Depois você vai pegar esse 0,5 e vai multiplicar, aliás, e vai dividir por 1000. Então basicamente vai ficar 0,5 dividido por 1000, né? Isso por cento. Então, fazendo essa divisão, né, 0,5 por 1000, sempre que você for dividir um valor por 10, 100 ou 1000, ou 10.000, 100.000 e por aí vai, você vai andar as casas decimais diminuindo o valor que está sendo dividido de acordo com o número de casas decimais que tem o valor que está dividindo, o divisor, né? Então nesse caso é 1000. Então eu vou, como é 1000 tem 3 zeros aqui, você pode considerar isso, eu vou diminuir esse 0,5 em 5 casas decimais. Aliás, em 3 casas decimais, não 5, tá? 3 casas decimais, equivalente aos 3 zeros do 1000. Então eu vou ter que acrescentar mais 3 casas decimais, diminuindo esse número. Isso equivale a 3 zeros antes do inteiro, a mais 3 zeros antes do inteiro, além desse zero que já tem. Portanto, vai ficar 0, já dividi por 10, mais um 0, já dividi por mais 10 aqui, né? Mais um 0, e agora eu dividi por 1000. Pronto, dividi por 1000. E o valor que está sendo dividido é 0,5, né? Então, repito, mais um 0 e o 5, tá? Isso por cento. Ficou até estranho aqui, mas vamos continuar aqui na frente. Então fica 0,0005. Ah, professor, por cento, né? Ah, professor, não tem nenhuma opção com esse valor lá. Mas é o seguinte, algumas opções aparecem em notação científica. Então o que você vai ter que fazer é converter esse valor aqui para notação científica. Que é colocar, né, esse número decimal em uma notação científica na base 10. Então aqui você vai... quantas casas você vai precisar andar para converter esse valor em um inteiro? A vírgula está aqui, né? Então você andaria 1, 2, 3, 4. Então vai repetir o 5 aqui e vai ficar 5 vezes. Você vai colocar essa potência na base 10. Vai ficar 5 vezes 10. Quantas casas você teve que andar? 4. Então 5 vezes 10 a menos 4. Beleza? Porque você andou 4 casas decimais, aumentando o número para poder colocá-lo em notação científica. Isso aqui em percentual, por cento. O espaço ficou apertado aqui, mas espero que a explicação seja útil.
Beleza? E voltando até a questão, você vai encontrar a resposta na letra C.